Olá, olá, muito boa tarde. Aqui, comendadora Lilian Fernandes, presidente do projeto Educação Caminhos Possíveis, começando hoje mais uma live do nosso plantão de dúvidas, do nosso primeiro Fórum Nacional Educação Caminhos Possíveis, que aconteceu no último dia 14 de outubro, em homenagem ao Dia dos Professores. Bom, hoje nós teremos aqui conosco a doutora Cristiane Aiosa, psicóloga. Ela já está aqui com a gente, já está conectada. Vamos, nossa querida doutora, e vocês que estão aí nos assistindo, vão enviando aí o aviãozinho. Oi, Bia, seja muito bem-vinda. Olá, doutora Olá, Cristiane. Boa tarde, como é que vai? olá, boa tarde, estou bem. E você? A Graças a Bia Deus. também está aí. Oi, A Bia Bia, está aqui conosco. A Bia tudo que teve um bem? papel importante neste nosso assunto de hoje, na construção da nossa cartilha. Eu já mandei aviãozinho aqui para todos os contatos, hein? Vamos entrando aí, vamos agitando, nos ajudem a divulgar o projeto Educação Caminhos Possíveis, que tem aqui como foco, como objetivo, dar voz aos professores, compartilhar ideias, auxiliar realmente na formação continuada e não só isso, né? Principalmente levar aí um pouquinho da nossa contribuição para melhorar cada vez mais a nossa educação brasileira. Bom, doutora Cristiane Aiosa, hoje aqui comigo, nossa convidada, diretamente aqui do estado de São Paulo, do interior, a cidade de Indaiatuba, é isso, doutora? Indaiatuba. Isso Indaiatuba. mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da violência doméstica, trazendo aí para os assuntos da violência física e psicológica, esse tipo de violência que nós tratamos no nosso fórum, e trouxemos aí um projeto que nós realizamos dentro do Educação Caminhos Possíveis, que é o Infância Sem Violência. Então, para começarmos, eu gostaria que a doutora Cristiane se apresentasse para nós, falando um pouquinho quem ela é, a formação, o trabalho dela, como é que tem sido nesse tempo também de pandemia e como que ela chegou até o projeto Educação Caminhos Possíveis. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, né? Podendo falar um pouquinho do meu trabalho, podendo falar um pouco desse projeto, né? Eu estou muito feliz, muito obrigada, muito agradecida. Bom, eu sou a Cristiane Aiosa, todo quem me conhece. Sou psicóloga clínica agora infantil. Na verdade, atendo crianças e adolescentes, né? Eu me formei lá, não vou nem falar quando, né, para não falar da minha idade, mas assim, eu estudei no Cefam, foi onde eu conheci a comendadora Lília, né? A gente fez magistério juntos. E depois, quando terminou, eu já fui logo fazendo psicologia, né? Que era o meu sonho, sempre gostei dessa área, né? Terminei o curso de psicologia, logo casei, tive meu primeiro filho, né? Mesmo assim, ainda continuei trabalhando, trabalhei acho que uns 2 anos ainda, mas era na área de RH, e depois eu parei de trabalhar. Parei de trabalhar durante 13, 14 anos. Nesse período também veio minha segunda filha. E aí eu me dediquei a ser mãe, né? E depois, quando eles já estavam grandes, não tinha mais a necessidade de eu estar junto, né? Aí eu comecei a pensar, o que que eu vou fazer? Eu preciso voltar a trabalhar. Então uma amiga me orientou, faz uma pós, né? Aí pensei, vou fazer uma pós de psicopedagogia. Então eu comecei, né? Fiz a pós de psicopedagogia e logo já entrei para trabalhar na clínica. Sem experiência, quase assim.
e já são aí quase 8 anos, né, na clínica. Nesses 8 anos eu fiz pós em neuropsicologia, avaliação neuropsicológica e fiz também neuropsicopedagogia. E estou trabalhando agora com as crianças, né? E nesse tempo de pandemia, né, o meu trabalho aumentou, diminuiu. Eu fechei o consultório em março, fiquei mais ou menos um mês sem trabalhar. E depois o pedido foi imenso, né? As crianças sofrendo demais, então comecei o meu trabalho online, né? Estava com muito medo, muito preocupada, porque eu adoro abraçar as crianças, sabe? Encontrar, de brincar, né? E depois pela telinha, né? Foi muito difícil assim a gente se adaptar, mas deu certo. Né? E agora eu estou atendendo também a domicílio. Então, algumas crianças eu vou até a casa e faço o atendimento, mas também não tem abraço, né? Não tem o contato. A gente vai se virando da forma que dá. Mas está super legal assim o trabalho. E eu percebo que as crianças estão precisando demais. E é isso. Muito bem, Aí doutora Cristiane. do projeto, né, do Caminhos Possíveis, a Lília, que é a comendadora, né, a presidente do projeto, me convidou e em 2018 eu escrevi, né, um capítulo do livro, fui coautora do livro, sobre psicopedagogia e o desenvolvimento da criança. Né, foi esse o meu capítulo. E através desse capítulo que deu voz agora a esse projeto, Educação, Violência... Infância sem violência. Infância sem violência, isso mesmo. A E é doutora isso. Cristiane, sempre muito querida, muito humilde, né? Porque, na verdade, o capítulo dela em 2018, depois relançamos em 2019, sobre a psicopedagogia, também ela nos representou ali no interior de São Paulo, em Dayatuba, prestou ali entrevistas, né, concedeu entrevistas, saiu em jornal, foi um trabalho magnífico. E este ano, dentro da pandemia, nós fomos convidados aí, depois a doutora Cris vai contar um pouquinho para a gente, para falar um pouco sobre essa questão da violência doméstica, e coincidiu que nesse período nós soubemos que os índices, né, de violência doméstica, principalmente a psicológica, aumentaram nas casas, nas famílias, até por conta do contexto mesmo, do cenário, a própria pandemia, algo que nós nunca tínhamos, né, vivido antes. E aí a doutora Cristiane nos ajudou também aí nesse trabalho. Então não ficou parada, né, nem um minuto, se reinventou, começou o atendimento online, né? E agora quase que não tem agenda, né? Quase que a gente não consegue aqui se encontrar para fazer a live. Foi muito aclamada no fórum. E na sua fala, né, que foi tão rápido, nosso fórum foram apenas 7 minutinhos ali para cada palestrante, então a gente acabou tendo muitas perguntas, respondemos na semana passada. Na sexta-feira, infelizmente, eu me acidentei, machuquei o braço e por isso nós não tivemos a live, mas estamos aqui agora, então eu agradeço demais. Vocês que estão entrando aí, manda o aviãozinho lá, convida todo mundo. Quem ainda não é seguidor aqui no nosso canal, entra, chama os amigos, porque a gente tem um trabalho de formiguinha, já tem tanta gente bacana fazendo tanta coisa legal no Brasil relacionada à educação, e nós somos também uma turma que quer contribuir, que quer ajudar. Então nos ajude você também, levando aí o nosso projeto adiante. Doutora Cris, posso começar? Peraí, eu tenho aqui uma amiga Duda, que também é uma excelente professora, psicopedagoga. Nossa, seja Tenho aqui bem-vinda. também a amiga Ivana, que é uma amiga muito antiga de São Paulo. Muito obrigada por estarem aqui. Eu não sei mais, só consegui ver essas duas. A professora Antonieta Mello também entrou, nossa embaixadora. A Bia, que faz parte do projeto, da parte aí
a parte gráfica do projeto e todo mundo que está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Professoras presentes já são nossas convidadas para participarem do projeto, com certeza. Posso começar então, doutora Cris, a te bombardear com as perguntas que chegaram? Oi, podemos, vamos lá. Então, vamos Espero lá. ser competente para responder, senão Claro a gente que divide é. aqui, né? Senão a gente divide. Pode deixar. A primeira pergunta é a seguinte, doutora: por que é importante a gente abordar o tema da violência física e psicológica, ainda hoje, né? Abordar esse tema de forma pontual? Sim. Eu acredito assim que quanto mais esclarecimento a gente tem, mais a gente conversar com as pessoas, mais a gente pode entender que a forma de educar não é de forma violenta. Né? Antigamente usava-se de vários tipos de violência para a educação. Né? Minha avó, por exemplo, né, ela foi educada à base de paulada mesmo. Né? Então, assim, e através dos estudos, das pesquisas, foram percebendo que não dá para educar com violência, né? Que não apenas desenvolve, não dá para educar e a gente desenvolve os indivíduos, as crianças, né, mais agressivos. E essa forma de educar vira uma bola de neve, né? Porque meu avô apanhou, meu pai apanhou, meu filho, eu apanhei, meu filho apanha, e assim vai. Né? Que educação a gente tem com isso? Né? Então, por isso que a gente precisa ainda hoje falar sobre isso. Né? É muito importante a gente conversar sobre esse assunto, porque às vezes também a gente até pode estar cometendo a violência na nossa casa e a gente não sabe. A gente não tem ideia que isso está acontecendo dentro da nossa casa. Às vezes uma forma de falar, às vezes um gesto, alguma coisa, a gente está cometendo e não sabe que está cometendo. Então, por isso que é sempre importante a gente falar, sim, de violência, conversar com os filhos, conversar com a família. Isso tem que estar dentro de casa, a conversa. A violência física é mais fácil de identificar, né, doutora? Agora, a Sim. psicológica é que é difícil a gente saber o que é, né? O que pode acontecer com uma criança que é exposta a esse tipo de situação? Tanto a criança que apanha, que é a violência física, ou os castigos físicos, quanto a criança que é exposta à violência psicológica. O que pode acontecer com essa criança? Então, a criança vai se desenvolver insegura, com muito medo, muito agressiva, mais sensível. Então, ela está sempre em hipervigilância, sempre esperta com o que pode acontecer. Alguém vai fazer alguma coisa, tudo, sabe assim, qualquer coisa. Às vezes alguém vai dar um abraço, ela acha que vai apanhar, que alguém vai bater. Então, ela está sempre em hipervigilância. Isso contribui aos transtornos de ansiedade também, né? A criança maltratada tem dificuldade de reconhecer as emoções, tanto as delas, tanto o que ela sente, como também as dos outros. Ela não entende, porque às vezes o pai que bate, ela não sabe, ela acredita que o pai tem um carinho por ela, um amor. Então ela entende que aquele gesto é de carinho. Então ela fica meio perdida, ela não sabe o que é carinho, o que é agressão, né? A criança é muito pura. E isso causa muito sofrimento, né? E também até o sistema imunológico também é afetado, né? Porque ela é exposta, né, a essa experiência estressante constantemente. E essa ferida aumenta as reações endócrinas e imune, né? Então ela torna vulnerável, o corpo dela fica vulnerável a ter depressão, a transtorno de ansiedade, né? A transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de personalidade, sintomas psicóticos, comportamento antissociais, causa prejuízo na inteligência, na memória,
nas funções executivas. Então, é muito grave, demais de grave. A gente não tem ideia disso, né? O quanto pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Nossa, é grave demais, né? A gente às vezes Sim, não tem noção, até mesmo na escola, né? O professor que recebe essa criança, que já é até uma base aqui da nossa próxima pergunta, às vezes até para fechar um laudo, né, doutor, é difícil, porque uma criança, por exemplo, com hiperatividade, já tem N situações que podem envolver, e às vezes não ocorre que possa ser fruto de uma violência, não é? sim, sim, é Então, muito difícil de identificar. o educador ele vai precisar ter esse olhar mais atento e, inclusive, a família, né? Sim. Por isso que é Doutora, importante o professor também ter o acesso à família, né? Estar sempre com a família, saber como funciona. A gente tem várias professoras no nosso projeto e elas falam mesmo desse trabalho de estar com a família. Agora, na pandemia, me preocupa bastante, né? Porque as crianças não estão na escola, né? E como que os professores fazem para perceber se está acontecendo uma violência, como que está acontecendo? Então me preocupa bastante. Mas as professoras que a gente tem tido contato, elas têm assim uma pegada bem legal para descobrir, né? Para ficar presente na vida da criança, né? doutora, e essa criança, ela demonstra aquela história de que a criança demonstra na brincadeira, na escrita e nos desenhos, isso ainda hoje é pertinente? Sim, muito mais, muito impertinente. Tanto é que a criança chega no meu consultório e eu falo para os pais: olha, com criança eu não fico conversando. A gente senta no chão, a gente brinca, né? Ah, mas você não perguntou isso para o meu filho? Ah, não perguntei, porque não surgiu na brincadeira essa questão, né? Então é através da brincadeira que a gente vai percebendo e vai orientando e vai ensinando a criança, porque a criança, de qualquer forma, ela vai pôr para fora. Talvez não seja na primeira sessão, né? Mas sempre isso aparece, sempre. Maravilha. Eu vou abrir aqui um adendo para as interações aqui que estão acontecendo. A Cíntia de Jesus, que é a nossa cerimonialista, acenando para a gente. Oi, Cíntia, seja bem-vinda. Obrigada pela participação. A professora Antonieta Mello, nossa embaixadora, dizendo que a integração, a parceria junto à família é fundamental. A Duda dizendo que através dos desenhos descobrimos muita coisa, é verdade. Também dizendo que as crianças são puras. Rotalari ou Rotalari, não sei, acenando para a gente. Muito obrigada pela participação de todas. Doutora, tem mais perguntas aqui. Hoje é seu dia de ficar na Berlinda. Tá bom, vamos lá. Olha só, a gente, quando fomos contatados aí pelo pessoal para fazermos aí alguma coisa com relação a essa parte social, que daqui a pouquinho a gente vai contar o que é esse projeto de fato, né? Infância sem violência. A gente focou, a gente separou, porque são vários tipos de violência. A gente focou em física, no sentido do castigo físico, né, ou do apanhar, e na psicológica. A física parece que a gente já tem uma interação, a gente sabe, a criança sofre violência física, ela apanha, ela é colocada em castigos, né, físicos, coisas que ela não consegue, que são além ali do seu corpo. Agora, a violência sexual a gente deixou para um outro momento, para a gente abordar em uma outra oportunidade, e a violência psicológica, ela é tão assim tênue, a gente não sabe, né? O nosso povo ainda não sabe muito como lidar. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é a violência psicológica e como é que ela acontece na infância. O que é violência, o que é abuso, se é a mesma coisa. É aquilo que a gente fala também sobre, no caso do psicológico, né? Dos sentimentos, das emoções. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho isso para a gente. Por favor.
Bom, a violência psicológica é a mais difícil mesmo da gente perceber, né? Como você já falou, porque ela é sutil, ela acontece bem gradativamente, né? E a vítima geralmente tem ligação afetiva com o agressor, né? Por isso que não consegue identificar, né, essa agressão. Ela acha que é normal, por exemplo, ser chamada de burra, né? A família chama ela de burra, você é incapaz. Ela acredita nisso, né? Isso é uma violência, né? E o abuso eu aproveito que eu tenho autoridade e vou falar para ela fazer isso, vou pegar no pé dela disso. Então, acaba abusando, aproveitando a autoridade de pai, de mãe, dos irmãos mais velhos, né? E acaba praticando a violência com a criança, né? E ela acredita mesmo no que as pessoas falam. Ela é muito pura, ela está em formação. Então, se falar que ela é incapaz, ela acredita mesmo. Ela fala: nossa, eu sou incapaz, eu não posso aprender, eu não consigo. A gente ouve muitas crianças falar isso: eu não consigo. Mas não é que ela nem tenta, ela já sabe, alguém já falou para ela: você é incapaz, você é burra. Então ela põe isso na cabeça dela. E ela vai, e isso segue o resto da vida, né? Isso acarreta o resto da vida dela, né? Prejudica a vida inteira dela, né? É muito preocupante essa forma de violência. Eu acho que é até mais grave, assim, não dá para a gente falar o que é grave e o que não é, mas assim, porque fica marcada no sentimento, né, da criança, ela não consegue identificar as emoções, né, e isso depois na vida adulta não consegue falar um eu te amo, sabe? Porque ela sofreu demais, né? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu. A gente tem aqueles exemplos, às vezes, na escola, isso é muito comum, da criança ter um apelido que a família coloca Sim. carinhosamente, mas que esse apelido, na verdade, é um distrato emocional, né, naquela criança. E Sim, ela acaba até sim, sendo motivo de bullying, até por conta disso. Só que ela não consegue identificar, porque dentro da sua casa aquela é a forma de carinho que aquela família uhum, encontra. sim, Aí, nesse é, sentido, doutora, a gente até tem ali uma questão que ficou bem assim, né, quando nós estávamos na construção aí do projeto e da cartilha. Como que esse pai, qual que é o limite desse pai, dessa família, né? Quando eu falo pai, estou falando família, dele saber o que é, de fato, a autoridade que os pais devem ter, né, sobre as crianças, o uhum. cuidado, a coisa do respeito, né? Até onde, como que ele identifica o que é autoridade e o que é abuso, o que é violência? É bem difícil isso, né? Bom, eu acostumo falar assim, que a gente precisa, como pai, como mãe, se colocar no lugar do outro, né? Quando eu me coloco no lugar do meu filho, eu fico pensando assim: nossa, se eu tratar ele dessa forma, será que ele vai ficar feliz? Aí eu mudo assim: e se for comigo? Se meu pai ou minha mãe me tratar dessa forma, será que vai me ajudar? Né? Então a gente se colocar no lugar do outro, eu acho que isso é uma forma da gente medir, né? Da gente saber: nossa, será que eu estou extrapolando? Porque ninguém aqui vai querer ficar sofrendo maus tratos, né? A gente sempre quer o melhor para a gente, né? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, aí a gente começa a perceber: nossa, eu não gostaria de que ninguém fizesse dessa forma comigo. Então, eu vou tratar da forma que eu mereço. Então, eu trato meu filho daquela forma. Aí, às vezes, as pessoas questionam assim, né? Mas, Cris, você não conhece meu filho, é terrível, né? Ele enfrenta, ele responde, ele só falta me bater, ou tem uns até que bate, né? Tem muitos casos, né? Que o filho bate no pai já. Então, aí eu tenho uma coisa para falar. Isso é muito importante para a gente prestar muita atenção nisso.
né? Os filhos são os espelhos do pai, né? Eles são a esponja. Então, tudo que está acontecendo no ambiente, ele pega, ele é o termômetro da família. Então, se ele está terrível, se ele está muito agitado, o que está acontecendo? A gente precisa observar, né? Como eu estou tratando o meu filho, como está a minha família, o ambiente familiar. Eu entendo que agora nessa pandemia está muito difícil, né? Está todo mundo estressado, tem gente sem emprego, tem gente passando fome, mas assim, o tratamento de dentro de casa não pode, não tem como mudar, né? Precisa ser uma coisa cordial, né? Porque se a gente pensar, se meu filho está sofrendo, se eu estou sofrendo, imagina meu filho, né? Então, sempre a gente pensar nisso. Eles são os termômetros. Eles vão medir como é que está o ambiente da minha casa, da minha família. Né? Eles sentem. E nesse momento que você percebe isso, aproveita para sentar com os filhos e conversar. Né? Aproveita, conversa, seja sincero, fala, olha, eu não estou gostando do que está acontecendo. Até com as crianças pequenas, eles entendem, eles são muito inteligentes. Né? Então, conversa, fala assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não tô feliz. Né? Eu acho que a gente precisa conversar, você precisa de ajuda, o que você está percebendo, né? E nesse momento a gente já pode começar a acordar as regras da casa, da família. Né? Cada família tem sua regra. Né? Ah, hoje pode jogar videogame. Né? Tem tanto tempo para jogar videogame. Passou desse tempo, não pode mais. Né? Então, assim, tem o horário de estudar, tem o horário de comer. Então, a gente sempre precisa aproveitar esse momento para já impor as regras da família. E isso não é o pai só que vai falar, né? A criança também, isso tem que ser acordado em família, né? Todo mundo falar. E já entra também a parte das punições. Olha, se você não estudar, não vai jogar videogame, por exemplo. Né? Então, é um acordo que a família precisa fazer. Doutor, uma coisa que dá bem certo, que eu sempre instruo nas mentorias, é quando isso que a senhora está falando, a questão dos acordos, ele entender que ele não está sendo castigado, mas que ele está perdendo o direito de alguma coisa como Isso. nós. Nós adultos, Uhum. por exemplo, se pagarmos uma conta atrasado, perdermos o dia, a gente perde o direito ao desconto ou ainda sofremos uma sanção de uns juros. Por exemplo, Isso mesmo. Uhum. né, um exemplo que veio aqui na minha cabeça. E isso não é abuso, é diferente de o pai simplesmente, sem falar nada, vai lá e tira, hoje você não vai jogar videogame. A criança vai ficar, ué, mas por quê? O que que eu fiz? Então precisa ter o Uhum. diálogo e o Sim. equilíbrio, não é? Precisa. Antes de falar não pode, a gente precisa acordar antes, ter um acordo antes. Né? Saber o Porque a que que criança, tem. por ela quer jogar. Né? Por ela quer brincar, ela quer fazer. Ela não entende das obrigações ainda. Então, cabe aos pais, né, ensinar e explicar. Olha, eu sempre falo aqui na minha casa que seguindo as regras dá liberdade. Isso Né? mesmo. Se estudar no horário, à tarde eu estou livre. Né? Eu posso descansar, eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas tem que seguir a regra. A gente também é assim. É Né? E isso, sempre conversar com os filhos, falar o nosso exemplo. Porque a gente sempre vai ser o exemplo para os filhos. Sempre. e se nós não formos, entra alguém no lugar e aí pode ser um exemplo não da forma como gostaríamos, não é? Sim, muito preocupante essa questão, porque é aí que entra as drogas, né? Porque alguém vai acolher, né? Ah, É não tenho verdade. em casa, e aí o amigo lá legal, né? Vai acolher. Legal, É, né?
Legal, é verdade, muito né? bem. A Duda falando aqui que os combinados são importantes, né? Muito bom Sim. a participação de todos. Doutor, e na escola? Os professores, eles identificam quando essa criança está sofrendo um tipo de violência doméstica e, uma vez que eles identifiquem, eles conseguem auxiliar? Então, geralmente são os primeiros a identificar, porque a criança, agora na pandemia, é atípico, né? Mas a criança na escola, se ela não está em casa, ela está na escola, né? Então ela vai pôr para fora tudo que ela passa em casa, na escola, né? Então ela fica pelos cantos triste, né? Muito sensível. Alguém fala alguma coisa, ela já chora. Ou então o contrário, muito agitado, correndo pela sala de aula, atrapalhando os amigos, batendo, mexendo com todo mundo. Não faz a lição, não faz nada, assim, só atrapalha, né? Os amigos e a professora. Então, essa forma quer chamar atenção, quer mostrar, né? Olha para mim, eu estou sofrendo, mas ele não vai falar. Então, ele vai agir, vai fazer, né, de alguma forma com que alguém olhe para ele e ajude, né? Deixa de fazer as lições, né? Rasga bilhete, né? Tem tudo isso que eles fazem. Então, é a professora ou o funcionário da escola, um amigo da escola, alguém vai perceber, alguém percebe. Agora, quanto a saber o que fazer, foi aí que surgiu a ideia da cartilha, né? Porque às vezes ninguém sabe como eu agir, como eu vou fazer se chegar uma criança, eu perceber que ela está sofrendo, tudo. Aí a gente deu aqui a sugestão da cartilha que a gente fez, que eu já posso falar da cartilha? Então, isso que eu ia falar para a senhora. Então, conta para a gente um pouquinho como é que foi que surgiu esse projeto Infância Sem Violência, e que o resultado dele é essa cartilha que nós acabamos editando, publicando e vamos disponibilizar gratuitamente para todas as escolas e professores que nos solicitarem. Pode contar para a gente, fica à vontade. Então, a Bia está aqui no grupo, está assistindo a live, o Gabriel ainda não chegou, eu acho. Ele está saindo do trabalho, a Bia falou. Então, eles são alunos do curso de design gráfico da FMU, né? E eles escolheram esse tema da vulnerabilidade infantil, né? Sobre a violência infantil, para o trabalho deles de conclusão de curso. Né? E na pesquisa que eles fizeram, tudo chegou no meu capítulo do livro. O livro está aqui, Educação, Caminhos Possíveis, né? O capítulo que eu falei, que eu escrevi. E nesse capítulo eu falo sobre a importância da família, né? Do ambiente, para o desenvolvimento da criança. Então eles chegaram até a Lília e a Lília chegou, falou comigo, né? Então a gente entrou, né, marcou reunião para conversar o que seria. Eu fiquei super feliz, né? Porque eu falei, nossa, que honra, né? Alguém falar meu nome num trabalho de conclusão de curso. Eu falei, nunca imaginei isso na minha vida, né? E aí a gente conversando, tudo, a gente percebeu que os professores não tinham essa informação de como trabalhar, de como atender, porque assim, geralmente avisa a secretaria, né, da educação, ou então vai lá no conselho tutelar, tudo isso. Mas e o acolhimento, como acontece? Né? Como identificar isso? Ah, eu percebo que meu aluninho lá está sofrendo, mas eu não sei o que ele está sofrendo. Né? Eu percebo que ele está muito agitado, não sei como que é. Então a gente pensou, chegou assim a cada um, né, do projeto, assim, eu, a Lília, a Antonieta, o Paulo, a gente contribuiu para nascer essa cartilha aqui. Ela é colorida, ela é bem bonita, mas eu só imprimi em preto e branco. Mas ela é bem legal, ela tem
várias dicas, é guia de boas práticas. E não serve só para professor, não, viu? Serve para os pais, serve para os tios, para todo mundo que se interessar sobre educação, sobre criança. É muito legal, vale muito a pena. Acho que é isso. É fantástica você resumiu aqui para a gente de forma brilhante, falou perfeitamente um guia de boas práticas. Eu acho que nem a gente esperava, não é, doutora Cris, Sim. que saísse dessa forma, não é? A gente entrou mais ali para contribuir com os meninos que precisavam de um projeto social, que eles queriam fazer ali o design instrucional. E acabou que nós é que fomos beneficiados, nós é que fomos agraciados, porque a gente tem hoje aí um selo dentro do Caminhos Possíveis, né? É isso aí, Bia, a cartilha ganhando vida. Ela Isso já tem mesmo. vida própria, viu? Muito obrigada. Nós ganhamos aí um selo, nós ganhamos uma logomarca. Eu nunca sei se é logomarca ou logotipo. A Bia já me explicou isso, mas eu continuo com essa dúvida. Mas enfim, a gente tem aí hoje, né, a nossa logo. A gente tem a cartilha em formato PDF prontinha para ser baixada. E nós vamos fazer isso de maneira totalmente gratuita. A única contrapartida que a gente pede é o apoio. Então, você que é professor, você que é pedagogo, psicopedagogo, está aí num contexto de escola de qualquer nível que seja, vem para o projeto. Como? Entra na nossa página, nos segue, entra lá no nosso grupo, no Facebook, a gente tem lá a fanpage Educação Caminhos Possíveis e o grupo que a gente quer que se torne uma rede, né? E aí nós vamos enviar para você essa cartilha, divulga aí na sua escola, divulga na sua comunidade. Como a doutora Cristiane falou, ela serve para os professores, para acolherem essas crianças, para direcionarem o trabalho com a família e também serve para a família. Uma coisa que a gente percebeu, né, doutora Cris, que veio até aí da construção do texto, a participação do professor Paulo, que também é nosso embaixador no projeto, ele contribuiu como pai, e a professora Antonieta, que é gestora escolar de Secretaria de Educação Pública, de rede pública, nós percebemos que muitas vezes a família que está cometendo a violência psicológica não sabe disso, que é aquilo que você Sim. falou, né? Ele aprendeu ali, ele xinga achando que está elogiando, ele coloca um apelido achando que é um carinho que ele está fazendo. Uhum. E ele também não sabe, então a cartilha vem como esse instrumento para ajudar. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Tem uma parte ali da cartilha onde nós escrevemos né, a quatro mãos, o que ele faz, então, se ele, por exemplo, né, você está falando em voz alta, está gritando, diminua a voz, essas coisas práticas. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? A doutora Cris teve o carinho até de imprimir a cartilha para ter o acesso. A gente vai providenciar brevemente a versão impressa dessa cartilha, mas para isso a gente precisa mesmo de investimento, né? Hoje a gente não tem, o trabalho é totalmente voluntário. Nós abrimos mão aqui das nossas coisas pessoais para dedicar um tempinho aí ao projeto. Se você também quiser nos ajudar, entre em contato. Pois não, doutora Cris? Bom, são muitos, né? Na prática, né, que a gente fez aqui, né? São muitos, mas eu vou falar alguns, tá? Estabeleça regras de convivência familiar e social em sua casa. Ensine as crianças como aplicá-la, dando exemplo e acompanhe e cobre os resultados. Foi o que a gente já comentou sobre isso, né? Ao orientar e conversar com uma criança, fale com respeito. Não use xingamentos ou palavras de desmotivação. Motive a criança para que ela se constitua um indivíduo com autoestima elevado. Né? A criança já aprende isso na família, a ser resiliente, a se valorizar, a ter suas competências, saber suas habilidades. Né? Senhores responsáveis, as suas ações e consequências das mesmas não devem ser contabilizadas sobre os seus filhos. Eles foram gerados por vocês, não há culpado nesta relação. Então, às vezes, a gente, no nosso sofrimento, no nosso dia a dia, né?
a gente acaba colocando culpa naquela criança que está terrível, né? Querendo atenção, querendo brincar, e a gente já começa a xingar, vai dormir, não enche o saco. Né? Essa forma, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Ninguém gosta de apanhar. Ser agredido por isso não bata. O diálogo é a melhor estratégia para uma construção de respeito e confiança. Mais um aqui, dá? Mais um? Dá. Jamais compare a criança com outra pessoa. Lembre-se que cada criança tem suas características e seu comportamento. Isso precisa ser falado todos os dias para a criança. Né? Se valorize, você é a única. Né? E isso não é só a criança presente. A criança dentro da barriga da mãe, ela já ouve tudo que se fala. Né? Tudo que se fala, isso já está comprovado cientificamente que a criança ouve. Então, o que ela presencia dentro da barriga da mãe, ela já nasce com aquilo. Já nasce sabendo se ela é querida, se não é, né? Se é amado, que falaram sobre ela já sabe de tudo. É muito perigoso isso, é muito importante a gente saber. Seja firme e não autoritário. Seja justo e honesto, não permissivo. Então, a criança não pode tudo, ela precisa desse limite, ela pede esse limite. Às vezes tem família que deixa tudo. Né? Tem família, tudo pode, tudo pode. Ela precisa desse limite, ela pede. Às vezes ela está terrível porque ela está pedindo, olha para mim, né? Proíbe. Eu lembro que eu tinha amigas na adolescência que a mãe deixava tudo. E quando a gente ia sair, ela falava assim, hoje minha mãe não deixa. Então, assim, mas a mãe deixava. Mas ela queria mostrar que ela era querida. Então, a criança que tem limite, ela se sente que é amada, ela se sente querida. Isso faz parte e é para a vida inteira esse sentimento. Né? Olha Eu que acho que é isso. bacana. Muito bacana isso, porque a doutora Cristiane, tudo que ela traz é a luz da ciência, é a luz dos estudos, né? Não é só uma questão de um posicionamento pessoal, elas têm um posicionamento assim, na família delas dá certo. Não, são coisas, como ela disse, que são cientificamente comprovadas. E os professores, muitas vezes, pedem socorro também na escola, como lidar com essa criança, como lidar com essa família. Às vezes a família também não sabe que ela está fazendo algo, como a gente já falou várias vezes aqui, às vezes ela não sabe, ela não tem aquele recurso, ela acha que aquilo é um carinho, você dá um tapa na cabeça da criança, né, ô menino, e acha que aquilo é um carinho, porque no convívio dela, esse tipo de toque é o carinho. Então, o que a gente faz? A gente ensina, porque uma coisa que eu sempre falo e que o projeto Educação Caminhos Possíveis levanta essa bandeira. Tudo pode ser ensinado, e a doutora Cris, como neuropsicóloga e neuropsicopedagoga, vai ter essa base científica também. Tudo pode ser ensinado e tudo pode ser aprendido. E em qualquer tempo. Então, a família que até agora não teve esse olhar, mas ela de repente ela está exposta a isso, e a escola vem contribuir, a cartilha de repente, olha, não sabia, vou mudar? É possível. Então, de repente, aquele ditado, né, doutora? A gente não consegue voltar atrás e apagar o que já foi feito, o passado, mas a gente consegue recomeçar e fazer diferente a partir de agora. E sempre o que for bom é o que vai ficar marcado mais do que aquilo que foi ruim, certo? Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Que maravilha. Olha, a gente já está aqui há quase 50 minutos conversando, já, tudo. Eu fico controlando aqui, porque como a gente tem tantos eventos, tantas atividades, uma maravilha, ficaríamos aqui horas falando sobre esse assunto, mas não fica triste não, porque a gente tem ainda muita coisa para conversar. A doutora Cristiane faz parte da nossa executiva, é nossa conselheira, e nós teremos aí no mês de novembro, anota aí na sua agenda, de 16 a 19 de novembro, o primeiro Congresso Internacional Educação Caminhos Possíveis, totalmente online, o primeiro lote é totalmente gratuito, então assim que a gente lançar o link de inscrição, corre e faz.
vai ter certificado para todos os participantes e a doutora Cristiane certamente estará conosco. E com relação à cartilha, você que se interessou e que quer, é só entrar em contato conosco aqui pelo direct ou lá no na nossa página do Facebook, tem lá disponibilizado o nosso e-mail, nosso WhatsApp. Manda, escreve lá, eu quero, manda o e-mail da tua escola que nós vamos disponibilizar esta cartilha. Doutora Cristiane, eu quero agradecer demais a sua participação, deixar aqui o espaço para suas considerações finais, o que a senhora quiser falar, fica à vontade. Tá, eu tenho duas coisas para falar. Uma está até na cartilha, né? Uma frase que fala assim: maus tratos infantis não prejudica somente uma criança ou uma família, destrói a sociedade inteira. Né? Então, olha como é grave, né? Se a gente quer consertar a nossa sociedade, precisa começar em casa, no tratamento com os nossos filhos, né? E agora, outra frase que eu quero deixar aqui, né, é uma frase de um educador japonês que chama Dr. Daisaku Ikeda. Ele diz assim: isso é para a educação, pelo nosso trabalho, cada professor aí no seu espacinho, né? Fala assim, ó: quanto mais caminhamos, mais caminhos serão criados. Quanto mais falamos, mais sementes de esperanças plantaremos. Não devemos nos permitir ser impedidos pelas dificuldades. Todos os nossos esforços se tornarão resplandecentes. Então, cabe cada um de nós trilhar esse caminho, né? Se a educação é um caminho possível, então vamos trilhar esse caminho, né? Então é isso que eu queria agradecer, muito obrigada, fiquei super feliz, né? Feliz pelas pessoas que estão aqui, né? Tem meu pai e minha mãe estão aqui também, prestigiando. A minha sobrinha também estava aqui, não sei se ainda está, a Maluzinha. Tem um monte de gente, eu fiquei super feliz, muito obrigada a todos. Muito legal. Nós ainda estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia, Sim. essa coisa do ao vivo, né, doutora? Mas a gente chega lá. E, bom, não tem mais nada para falar, doutora Cristiane, foi brilhante. Eu fico lisonjeada de você estar comigo, Cris, desde o começo, né? Estou até falando agora aqui de forma carinhosa, já chamando você, Cris, porque realmente é alguém a gente que é amiga, né? não tem jeito, e veio para acrescentar, e essa cartilha especialmente, todo o nosso trabalho no Educação Caminhos Possíveis, mas essa cartilha especialmente foi feita com muito carinho, com muita dedicação, muito comprometimento pela doutora Cristiane, por mim, pela professora Antonieta de Mello, que também está aqui nos prestigiando, que é a nossa embaixadora, pelo professor Paulo Pereira, e de certa forma todo o projeto Educação Caminhos Possíveis. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, doutora Cristiane Aiosa, nossa coautora já agora no segundo volume também. E a gente fica por aqui. Assim que acabar esse vídeo, tem uma novidade aí na nossa semana que eu já vou postar para que todos vocês possam participar também. Nós estamos com a agenda cheia. Educação Caminhos Possíveis não para. Uma vez que a gente começou, agora a gente só vai para frente. Muito obrigada, um beijo no coração de todos e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.